André Valadão pode ser preso a qualquer momento, inclusive foi aí assunto nas principais páginas e manchetes, principalmente da Globo e outros portais de esquerdas que estão pegando um trecho isolado. Ele está em uma série onde ele está pregando e se posicionando a respeito da ideologia de gênero. Isso é muito importante, a gente respeitá-los, mas não precisamos concordar com suas práticas, inclusive com essa agenda que visa impor, uma imposição para nossas crianças, para trazer isso para o nosso cotidiano. Isso nós não aceitamos. O pastor André Valadão está sendo aí alvo, né? Inclusive alguns deputados, como o Glauber Braga, defendendo aí a responsabilização de André Valadão. Eu vou colocar para vocês aqui em seguida. Temos vários pastores aqui que estão se posicionando pró, né, ajudando o André Valadão nessa causa, mas as coisas tendem a piorar. Eu já falei para vocês aqui que nós temos essa agenda, a Agenda 2030, que dentro dos tópicos da agenda nós temos aí mudança na economia, mudança em vários aspectos mundiais. A ONU que controla, já falei para vocês sobre a ONU, que a ONU é o QG do anticristo e todos os seus tentáculos. Para muitos isso é teoria da conspiração, mas estamos vendo na prática que isso não é teoria da conspiração, e sim uma realidade. E dentro desses 17 objetivos, alguns deles visa a igualdade de gênero. Então agora o André Valadão sendo aí completamente atacado, né? Eu vou colocar aqui um trecho. Eu estou gravando no carro hoje, estou na casa dos meus pais de viagem. O telefone está até meio fora de ângulo, porque eu não trouxe o suporte que segura o celular, mas eu dei uma improvisada aqui no volante do carro. E eu vou colocar para vocês aqui, não reparem, tá? Se tiver fora de foco, do jeito que tiver aí, mas o importante é a mensagem ser passada. Vamos ver o que o André Valadão falou, e daqui a pouco nós vamos ver o que aconteceu aqui em seguida dessa fala do André Valadão. Não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, tá com você. Vou falar de novo, tá com você. Sacode os quatro do teu lado e fala, vamos pra cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O André Valadão, aqui nesse trecho da mensagem, as pessoas pegaram um pedacinho isolado e dá a entender que ele está falando assim, olha, Deus falou que iria exterminar, se ele pudesse, mas como ele prometeu que não iria exterminar, mas a raça humana tá com vocês. Deu a entender que ele está dizendo assim, ó, então exterminem vocês, matem vocês. O pessoal do arco-íris, né? Ele está falando aqui da deturpação do arco-íris, que eles pegaram, se apropriaram de um símbolo cristão e usam ele como bandeira, né? O pessoal do LGBTQIA+, e outras siglas aí que foram incluídas agora, eles se apropriaram do arco-íris e fizeram do arco-íris a sua bandeira. Então, ele está falando para a gente lutar contra isso, para a gente se posicionar. Porque assim, ó, a Bíblia fala que os covardes vão para o inferno. O que é ser covarde? É isso. É eu ficar calado e para mim tá tudo bem. Entendeu? Eu não me posicionar. O que eu mais faço aqui no canal é me posicionar. Nós precisamos nos posicionar sim, de maneira inteligente, né? O pastor André Valadão se posicionou de maneira inteligente, mas pegaram um trecho da sua pregação e colocaram isso como uma forma de ataque. Olha só, olha o que a Globo disse. Mas foi o que ele fez, né? Mas foi o que ele fez, né? Não tem explicação, não tem remendo possível para essa fala de André Valadão. O que ele fez e repetiu foi sugerir a morte de pessoas homossexuais. O que ele fez foi usar o nome de Deus para tentar incitar ódio e preconceito. Ao defender um crime, Valadão ataca também os verdadeiros cristãos evangélicos que sabem a importância de respeitar as diferenças.
Bom, e você? O que você pensa sobre isso, né? Você acha que não tem remendo? Que o André Valadão realmente tem que ser preso? Que ele estava sugerindo que as pessoas matassem, né? Que os cristãos aí matassem, aniquilassem com os homossexuais? Olha só, vou colocar para vocês aqui o que o deputado, tá? Glauber Braga, ele falou também a respeito aqui do André Valadão. Vamos ver. Presidente, existe um bandidão chamado André Valadão que precisa ser devidamente responsabilizado. Olha o que esse sujeito disse. Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer, pode parar, reseta. Mas Deus fala que não pode mais. Ele diz, já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso, agora tá com vocês. E ele continua. Não entendeu o que eu disse? Agora tá com vocês. Deus deixou o trabalho sujo para nós. Isso disse André Valadão. Ele está incentivando sim o homicídio, a agressão, a violência contra a população LGBTQIA+. Esse sujeito precisa ser devidamente responsabilizado. Deus deixou o trabalho sujo para nós. Eu não vi ele falando isso. Vocês assistiram a pregação toda? Eu assisti. Agora, eu não vi ele falando isso. Depois eu vou reassistir. Mas eu não vi ele falando isso aí, não. Parece que colocaram aí. Vamos ouvir de novo aqui esse trecho que eles estão usando? Não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, tá com você. Vou falar de novo, tá com você. Sacode os 4 do teu lado e fala, vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Acabou. Não fala. Aí você vê que eles colocam palavras na boca do pastor André Valadão. Vamos ver o que o Marco Feliciano falou? Vamos ver. O pastor André Valadão, que é um homem muito conhecido no nosso meio evangélico, é um rapaz querido, é um homem íntegro, é um homem de família, tem sido atacado covardemente pela extrema imprensa que insiste em distorcer as falas. Ele está vivendo o que eu vivi no ano de 2013. Pegam falas, separam palavras e usam isso publicamente e acabam destruindo a imagem e a reputação das pessoas. Não bastasse ser atacado pela extrema imprensa, ele foi atacado aqui nesse parlamento agora há pouco por 3 deputados. Um socialista, uma comunista e um vigarista. Entenda-se por vigarista, um canalha. Eu até entendo um socialista ter problema de cognição, porque o socialista que atacou o pastor André Valadão aqui, chamou minha mãe aqui nesse plenário certa vez de prostituta, uma mulher negra e analfabeta. A comunista falar em paz e amor já começa a me dar angústia, porque o comunismo defende exatamente tudo o oposto. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Só na Ucrânia, mais de 8 milhões de pessoas morreram de fome por conta do comunismo. E aí alguém, em pleno século XXI, falar ainda que ama ser comunista, ou pior, como disse aqui o líder, o presidente da nação, que tem orgulho de ser chamado de comunista, é porque não conhece a história ou é um verdadeiro canalha também. Agora, ouvir um pastor que não entende de hermenêutica, 2 coisas: ou ele fugiu da aula de teologia, ou ele é um canalha também. Porque vir falar que o pastor André Valadão, em um culto dentro de uma igreja, repito, em um culto dentro de uma igreja, ele não estava em um discurso político, ele estava falando para os fiéis dele, citando um texto do dilúvio, mostrando que houve um tempo na terra em que Deus simplesmente desistiu da raça humana por causa dos seus erros e dos seus pecados e enviou sobre a terra a destruição. Ele deixou claro que Deus não fará isso de novo porque a graça chegou sobre nós. E então que ele diz à sua plateia, ao seu povo, já que Deus não vai destruir a terra, vamos para cima. De que forma? Pregar o evangelho, anunciar que Jesus Cristo liberta as pessoas e anunciar que pecado é pecado e ponto final. Não tem como as pessoas transigirem nesse assunto. Não se pode meter em assuntos de igreja. Comunistas entendem de paredão, comunistas e socialistas entendem de distorcer a imagem das pessoas, de destruírem aquilo que as pessoas falam, mas de culto e de igreja não entendem.
Pastor André Valadão, o senhor tem o carinho da nação brasileira evangélica, dos católicos de família. Somos mais de 1 bilhão de cristãos de verdade ao redor do mundo, e todos nós sabemos que diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a respeito do que é os atos. Eu não posso nem falar aqui porque posso ser processado. Já fui processado, respondo processos por conta de partidos de esquerda dessa casa que distorceram o que eu falei por causa desse mesmo assunto, depedraram a minha casa, picharam as minhas igrejas, não se pode falar mais nada. André Valadão e os cristãos do nosso país estão revoltados com o que estão fazendo com nossas crianças, colocando crianças de menores na frente de pessoas que ficam peladas, ficam nuas, sexualizando nossas crianças em praça pública. Chega disso. O Brasil e os cristãos têm que, de uma vez por todas, levantar e defender as suas famílias. E isso não é discurso de ódio, isso é discurso de quem está revoltado. É verdade, vou mostrar uma foto para vocês. Será que eu posso mostrar essa foto? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó. Vou mostrar só a parte de cima, ó. Nessa foto aqui, nós temos esse rapaz está completamente nu e esse também, tá? E ó quem tá aqui, ó. Opa! Ó, tem uma menina, uma criança passando bem. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar de outra forma. Deixa eu tampar esses fulano aqui, ó. Ó, tá vendo aqui a menina passando? Ó, acabou pegando aquele ali. Oh, meu Deus. Mas eu acho que o YouTube não vai me censurar por causa disso, não. Olha lá. Tá vendo? Uma criança passando. E aí tá dizendo aqui, ó. Não, isso não é normal. Você acha isso normal? É contra isso que o pastor André Valadão está dizendo pra gente ir pra cima. Pra gente realmente lutar. O pastor André Valadão também falou, mas antes de eu colocar a fala dele, deixa eu colocar aqui o Jefferson, da dupla Jefferson. Gente, todo posicionamento tem um preço, né? Sempre alguém não vai gostar, alguém vai ficar incomodado com o seu posicionamento. E se nós como igreja, né, cristãos, tivermos que passar por essa fase, né, por essa situação de ser cancelado aqui na terra, na internet, por conta de princípios e valores inegociáveis que seja, né? Muito melhor ser cancelado aqui do que ser cancelado lá. Não seja cancelado no céu, prefiro ser cancelado na terra, tá bom? Mas eu acho que às vezes a gente é muito, assim, é mal compreendido. Na verdade, as pessoas querem um problema com a gente, né? Porque nós não temos problema com as pessoas, né? Nós pregamos o amor, vivemos o amor, mas eu acho que algumas pessoas, elas tentam distorcer a nossa mensagem, e o fato da gente defender princípios e valores, amando todas as pessoas, eu acho que se incomoda um pouco. E elas tentam arrumar um problema, mas melhor ser cancelado aqui do que ser cancelado lá. Não seja cancelado no céu. Boa, Jefferson. E aí tem o pastor André Valadão, eu vou colocar agora na íntegra para vocês. Depois eu vou colocar o pastor da Xuxa, né, o pastor Hermes Fernandes. Há pouco tempo atrás, né, também se levantou contra o André Valadão. E eu vou colocar uma fala dele aí para vocês. E eu encerro o vídeo pedindo para você o seu like, o seu compartilhamento, se inscreva aqui nesse canal. O nosso canal está censurado, vocês sabem disso, né? E nós precisamos muito da sua ajuda nesse momento. Então, se inscreva, deixa o like, compartilha e nos ajude nos nossos projetos sociais. A nossa chave Pix, eu vou tentar colocar numa edição aqui pelo celular. Se eu não conseguir, é o nosso CNPJ, que é o 44522-344-000136, tá? Você pode pegar aqui na descrição do vídeo e contribuir com os nossos projetos sociais no Brasil e na África, beleza? Deus abençoe. Olha só agora a fala, né, o pronunciamento oficial do André Valadão após toda essa polêmica, né, que houve após a sua pregação, e logo depois o ataque do pastor Hermes ao pastor André Valadão. Deus abençoe, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô vendo várias mídias, inclusive é tema desse mês da série de mensagens sobre censura. Censura não. E um dos pontos principais é como a grande mídia, ela se levanta para tentar gerar uma notícia aonde você se constrange ou você é inibido, onde você é amedrontado
E isso tem gerado e gera na vida de muitos cristãos, por causa da pacificação que é o Evangelho, a falta de discernimento de se levantar e militar, né, por aquilo que você crê para sua casa, sua família. Então eu queria colocar algumas questões aqui para vocês. E aí eu vejo hoje, né, ontem ainda, no primeiro dia das mensagens, é maravilhoso ver isso, né, grandes mídias já noticiando uma fala minha onde eu uso o termo que está no livro de Gênesis, quando Deus, ele a partir do dilúvio, ele destrói toda a humanidade por causa da promiscuidade sexual, por causa da libertinagem, por causa daquilo que um cristão genuíno considera contrário à vontade de Deus. E o próprio Deus na Bíblia, que para nós cristãos é o fundamento que cremos, destrói a humanidade. E a palavra também deixa claro que nos últimos dias, os dias seriam como os dias de Noé. Mas qual a diferença? A diferença é que Deus não tem como resetar, Deus não vai matar, Deus não vai recomeçar a humanidade. Então, dentro disso, na minha mensagem, na minha pregação, eu deixo claro que cabe a nós puxar as cordas e nós resetarmos. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos, pelo amor de Deus, gente. Eu não digo em nós aniquilarmos pessoas, né? O que eu digo cabe a nós levar o homem, o ser humano, ao princípio daquela que é a vontade de Deus. Cabe a nós, cristãos genuínos, erguermos a nossa voz e deixarmos claro aquilo que é a vontade de Deus, deixarmos claro para vivermos essa realidade. Então, é incrível como pessoas podem pegar um contexto e tentar levantar uma imagem e uma narrativa, como esse pastor é homofóbico, esse pastor, ele quer acabar com a liberdade que nós temos. Não, eu estou na minha igreja pregando a palavra de Deus, dizendo que pela palavra de Deus, a vontade de Deus é a mesma. O Deus de Gênesis não mudou, ele é o mesmo Deus de agora. A diferença é que há uma aliança nos céus, que é exatamente o arco-íris, onde Deus, ele diz, isso é para lembrar o homem e lembrar a mim mesmo, que eu não vou fazer da forma que eu fiz. Existe agora uma graça, onde você pode nascer de novo. Existe uma maneira, quando eu digo puxar as cordas, cabe a nós hoje levarmos a oportunidade da mudança, a oportunidade de viver o amor de Jesus. Não vivemos mais pelos nossos próprios desejos e vontades, vivemos para Deus, vivemos a vontade de Deus, vivemos a graça de Jesus. E é sobre isso que eu falo na mensagem, e eu quero mais uma vez reiterar que Deus ama você. É tempo de resetar, é tempo de dizer não para nós mesmos, a nossa própria vontade, e viver aquilo que é a vontade de Deus. E eu quero te encorajar, nesse mês de julho, a minha nova série de mensagens sobre censura não, onde exatamente é isso que acontece. Aquilo que é político, aquilo que é uma lei mundial, aquilo que é uma lei do anticristo, tentam se estabelecer leis onde cada vez mais o cristão genuíno começa a ser considerado um fora da lei por crer na palavra de Deus como firme fundamento da sua fé. Mas um cristão genuíno, ele não vive a partir de uma democracia de direita ou esquerda, ele vive a partir do céu na terra. Então os princípios de um cristão genuíno não estão firmados em leis ou governanças humanas, estão firmadas na sua fé em Jesus. Isso precisa estar claro, e assim a gente vai caminhar. Por isso tanta busca de censura, opressão ou medo, mas nós prosseguimos em nome de Jesus. E que fique claro, muito claro, nunca será sobre matar pessoas, nunca, absolutamente será sobre assassinar pessoas. Deus nos livre de um pensamento desse, Deus nos livre de qualquer narrativa que tentam colocar nessa mídia, essa mídia que prega exatamente que quem não concorda com eles é fora da lei, é homofóbico, é transfóbico, é racista, é um militante. Não. O que nós estamos dizendo, eu repito, é uma maneira muito clara. É preciso resetar, levar a humanidade à sua essência, levar a humanidade a ter os olhos de volta para Deus. Então, é a nossa vez. É sim a nossa vez. O que nós vamos fazer? Vamos nos calar ou vamos, como os cristãos genuínos, nos levantar nesse dia e nos posicionar diante daquilo que cremos? Não podemos ser censurados, não podemos nos calar. É tempo de voz, é tempo de falar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Um espinho na carne. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Paulo diz
Quem era o espinho na carne? Ele diz: um mensageiro de Satanás é que vem me esbofetear. Essa expressão esbofetear é jogar na cara. Você quer saber o que é o espinho na carne de um homossexual? Não é o seu desejo, é a homofobia, porque esse mundo está cheio de mensageiros de Satanás. É gente subindo ao púlpito, não para pregar amor, não para pregar graça, mas para pregar ódio. André Valadão, eu espero que você me ouça. Você está sendo um mensageiro de Satanás. Silas Malafaia, você está sendo um mensageiro de Satanás. Nós temos que dar nome aos bois. Sabe por quê? Porque senão o mundo pensa que a gente é tudo farinha do mesmo saco. Não. Aqui tem um povo que preferiu abraçar o evangelho do amor, o evangelho que não condena.